Eu sou uma pessoa muito encantada por esse universo, tanto da TV quanto do rádio, dos estúdios. Eu acho o estúdio de rádio super gostoso, super legal, assim. Eu acho que, como comunicador, é muito legal você ter um canto ali para poder falar e saber que tua voz está sendo emitida por aí. Aí, como você disse, pode ter uma pessoa te ouvindo, pode ter 10 ou 10 mil, né? Você tá lá falando com um objetivo de comunicar. E, cara, e nessa jornada, assim, de passar por MTV, de passar por Record, você tá sempre buscando uma reinvenção, né? Como eu te falei, eu entrei na MTV em 2005, são 16 anos. Então, assim, muita coisa mudou também. Não tinha internet, hoje em dia tem, não tinha YouTube. Imagina, quando eu comecei a fazer todo esse rolê, o YouTube nem existia, não tinha nenhum espaço fora da TV que você poderia virar e fazer um bom conteúdo, que você criasse. Isso tudo era, nossa, era impossível de fazer. Você precisava ter uma emissora, ou ter uma, como o Silvio Santos fez, ou participar e estar em uma e tal. E o YouTube permitiu com que você fosse o seu pequeno Silvio Santos, assim, você pode ter a sua emissora, né? Na verdade, o YouTube é a sua emissora, porque ela emite o seu conteúdo. Então, antigamente, você tinha que pagar uma grana para ter uma emissora para você ter o seu conteúdo, porque aí você emitia o seu conteúdo. Agora você tem uma emissora no www.youtube.com. Então, facilitou muito a comunicação. E eu sempre busco me adaptar e me renovar e me atualizar nesse meio. E aí, entre essas buscas, entre idas e vindas de outros canais, depois eu acabo passando por vários outros canais também, mas fazendo só projetos pontuais e tal, eu acho esse formato do podcast de vídeo que lá nos Estados Unidos já estava virando bastante. Eu sou uma pessoa muito curiosa no YouTube, eu pesquiso e vasculho muita coisa. E entre esses giros aí, eu acabei encontrando alguns podcasts em vídeo, vi o Joe Rogan, porque eu gosto muito de jiu-jitsu, de UFC e tal, e aí através dos lutadores acabei caindo em algumas entrevistas do Joe Rogan e comecei a observar, falando, olha esse cara, que legal e tal. E meio que me enxerguei, assim, falei, pô, poderia fazer uma coisa parecida aqui, porque trabalho há tanto tempo com tudo isso, que eu fui editor muitos anos, eu fui produtor, estagiário, operador de TP, eu trabalhei muito atrás das câmeras antes de ir para frente das câmeras, assim. Então, e até hoje trabalho, edito todo o meu conteúdo, posto no YouTube, faço tudo. Então, assim, quando eu olhei para o formato do podcast, eu entendi que eu tinha o conhecimento para colocar esse conteúdo em vídeo no YouTube, porque eu saberia fazer essa parte operacional, que seria ligar a câmera, fazer toda a parte da fotografia, deixar o estúdio iluminado e papapá, que é toda essa questão que às vezes freia algumas pessoas de continuarem, porque elas falam, putz, isso é difícil, não tenho conhecimento e tal. Eu falei, bom, acho que eu consigo. E aí eu me coloquei como meta um novo projeto, porque eu sempre também ficava um pouco assim de entrar em um novo projeto, de fazer um novo projeto, porque as pessoas fazem muito novo projeto e para, e faz o novo e para, e eu tenho um pouco de receio com relação a tudo isso. E comecei a fazer, me coloquei esse compromisso, falei, não, vou fazer um podcast, vai ser de entrevista e vai ser contínuo, vou fazer um atrás do outro e não vou parar. E com essa força, assim, comecei o Sistema Solar e coloquei ele no YouTube. Ele é muito legal porque ele me apresenta para muitas pessoas que nunca ouviram falar de mim realmente, nem sabem da história da MTV, do Legendários, nem sabem. Então isso é muito legal também, sabe? Eu me sinto vivo porque eu continuo aí trabalhando, colocando conteúdo e tal. E algumas pessoas se reconectam com o meu trabalho também, um novo momento da minha vida, eu já mais maduro, já passei por outros rolês e tal. Então, antes na TV eu aparecia um pouco, agora no YouTube eu fico o tempo todo, fico uma hora e meia ali conversando e tal. Então eu acho que eu sou muito feliz com o podcast, porque ele é uma ferramenta que ela junta o rádio com o YouTube, com a imagem, o antigo com o moderno, ele valoriza a conversa, conteúdo, conhecimento. Então eu acho que ele é uma ferramenta de ouro, assim, sabe? E por essas e outras que eu abracei não só o meu podcast, como o podcast em geral, os podcasters em geral também. Gosto de convidar, gosto de participar, gosto de
evoluir esse meio e cada vez mais propagar o nome do podcast, fazer as pessoas conhecerem o que é podcast, né? Que quando eu comecei lá em 2018, as pessoas ainda tinham muito uma coisa, o que é podcast e tal. E hoje muito mais pessoas sabem o que é. O Flow tem uma participação enorme nisso, de popularizar o nome podcast. Então, sabe, né? Que é até engraçado, muita gente chega pra mim e fala, você tem um negócio que é tipo do Flow, né? Não sei o quê. E eu falo, é tipo do Flow, exatamente, é isso mesmo. Já entendeu pelo menos o que é, assim. Então, agora é só chegar e ver. E aí tem pra todos os gostos. Tem o da Camila Frender também, que é o É Nóia Minha, que é um baita podcast legal. Mas aí já é sem imagem, né? Lá no Spotify. Então, assim, como eu disse, tem pra todo mundo. Quem não se liga muito em imagem, tem lá só para ouvir no Spotify, mas quem gosta de imagem e roda pelo YouTube, tem esses podcasts com imagem que eu acho super legal, assim, eu defendo podcast com imagem também.